Se você ainda faz isso manualmente no Blender, esse addon pode mudar completamente o seu fluxo de trabalho. Ele se chama SubdiGrid e provavelmente você nunca ouviu falar dele. E o motivo é simples, eu criei esse addon ontem. Durante um trabalho em que eu precisava aplicar um bend para curvar um objeto, eu percebi que a malha simplesmente não estava funcionando como deveria. Então, fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo. Eu estava preparando esse vitral colorido para ser usado em um painel de LED em uma festa. Quando montei o layout da cena, tive a ideia de curvar a estrutura arquitetônica para aumentar a sensação de imersão, ou algo desse tipo. Primeiro, eu pensei em fatiar o objeto, depois testei o remesh, mas nada entregava exatamente o resultado que eu queria. Foi aí que eu lembrei do meu canivete suíço dentro do Blender. Sempre que alguma coisa trava o fluxo, eu uso o Addon Maker 3D. Para mim, é a forma mais prática de criar addons e resolver esse tipo de problema. Eu expliquei exatamente o que eu precisava e em poucos segundos ele gerou o código. Eu copiei, salvei, voltei para o Blender e instalei meu próprio addon, ainda quentinho. Na primeira tentativa não funcionou, então voltei lá, pedi um ajuste, ele gerou o novo código, copiei, salvei de novo e antes de instalar eu sempre desinstalo a versão anterior. Então eu fiz isso e instalei a nova. E dessa vez funcionou 100%. Todo esse processo levou menos de 15 minutos. E além de resolver o trabalho, eu ainda fiquei com um addon pronto para usar no futuro, ou até vender. E se você tem dúvida em relação a como curvar os objetos, eu vou mostrar agora o processo, como funciona. Eu estou com esse arco aqui, que eu desenhei mais ou menos semelhante àquele do trabalho que eu criei o addon, e vou mostrar como funciona o processo de curvar, o porquê ele não funciona a princípio, devido à malha não ter informação suficiente, e depois eu vou mostrar aplicando o addon como é a linha de raciocínio. Vou entrar no modo de edição para você ver mais ou menos como é que estão os vértices. Então, eu tenho vértices aqui nos cantos, tenho vértices aqui nessa curva, mas aqui eu não tenho mais nenhum, porque não foi necessário para a modelagem inicial. Quando é que vai ser necessário? Quando eu passo para a necessidade agora de fazer a curva. Eu vou mostrar sem os vértices, sem as linhas, como é que fica essa curva, e aí depois eu vou incluir usando o subgrid, e aí você vai entender a diferença. Vou pedir aqui na abazinha Modifiers, Add Modifier, e aqui eu vou na opção Deform, e aqui eu tenho Simple Deform. Aqui eu tenho 4 opções para escolher. O que eu quero é o Bend, que é exatamente a deformação de curvar o objeto. Aqui de início a gente já vê que ela não tem a menor condição. Olha como é que fica o objeto. Por que acontece isso? O Blender está deformando baseado nos vértices. Ele muda a posição dos vértices, conforme a forma do meu objeto. Porém, sem vértices, por exemplo, nessa lateral aqui eu só tinha 4. Então, não é possível ele representar a curva só com 4 vértices. Então, é esse tipo de problema que acontece. E aí, agora eu vou zerar aqui, só para a gente não ter a deformação. O modificador está aplicado, mas está com o ângulo que está zero, então a gente não vai ver nada. E aí, agora a gente tem outro objeto que ele é necessário para ter mais controle dessa deformação. O que é? O Bend, ele usa o ângulo, que é esse aqui que eu alterei, e ele também usa esse Origin, que é um objeto como se fosse o centro da curva que ele vai fazer, da curvatura. Então, eu vou criar esse objeto. Para ele não ser renderizável, eu vou criar um objeto empty, que é um objeto vazio que ele só serve para passar a informação da posição para o Blender. Então, ele tem essas formas aqui. Essas formas não vão fazer diferença para a gente, é só questão visual, representação gráfica. Eu vou pegar essa primeira aqui, Plane Axis. Ele já criou bem aqui. Ele está bem grande o ícone, eu vou diminuir um pouquinho só o tamanho do ícone. Isso também não tem influência nenhuma no projeto, é só por questão visual. Para eu diminuir com o objeto selecionado, eu venho aqui nesse último, ó, Data, e aí aqui eu tenho Size. Eu vou botar 0,3. Diminuir um pouco. Vou trazer ele agora aqui. E aí eu seleciono novamente o objeto, vou lá na abazinha dos modificadores, e aqui agora onde tem Origin, eu vou pegar o conta-gotas. Na minha seleção dos objetos, eu vou pedir o Empty. Então ele já veio para cá. Eu poderia ter clicado em cima dele também, mesma forma. Agora, quando eu colocar aqui o Angle, você vai ver que ele curvou diferente do que estava antes. O que está acontecendo? Eu tenho essa parte aqui que ficou fixa, ele está como se estivesse fixa no chão, né? Que é o que eu vou precisar para esse trabalho, e ele está curvando lá em cima. É como se o meu objeto agora estivesse preso na parte de baixo e está curvando só em cima. Porém, ele ainda não está funcionando bem. Eu só mudei a posição, a relação do centro dessa curvatura em relação ao meu objeto. Mas a deformação está completamente errada ainda. Se a gente ver, ele não está curvo. Ele está encurvando um pouquinho lá em cima, ó, nessa parte aqui, porque ele tinha alguns vértices que já foi possível representar a curva, mas aqui, ó, zero. Tá como se fosse só um trapézio, alguma coisa assim. Então vamos voltar, vou zerar aqui, e agora eu vou usar o nosso addon que nós fizemos
para fazer exatamente essa divisão da malha, né? Essa criação dessa malha suficiente para fazer. Aqui no subgrid eu vou explicar um pouco mais. Nós temos os 3 eixos, que nós vamos escolher onde é que nós queremos que ele crie essas subdivisões. Aqui a quantidade de subdivisões, isso vai depender do tamanho do objeto, do detalhe que você precisa desse objeto. Então vai variar, objeto para objeto, projeto para projeto, a escala que ele vai aparecer na cena. Então basicamente a gente testa. Para esse daqui, eu acredito que uns 20 vai funcionar bem. Eixo X, eixo Y, eixo Z, o que que isso vai me dizer? Como é que eu preciso que seja o sentido do fatiamento? Eu preciso que seja nesse sentido, como se fosse perpendicular ao chão. Então, eu vou escolher aqui o Z. Vou pedir agora criar edge loops. Pronto, exatamente. Ele fez perpendicular ao eixo Z. Como é que eu entendi que era o Z? Pelo azulzinho aqui, ó, a setinha azul. Aqui eu tenho de novo, ó, azul é o Z. Então, ele está me orientando que o Z está nesse sentido. Então, ele fatiou meu objeto. Vamos agora no Bend ver se funciona melhor. Ó, agora. Agora sim, eu tenho uma representação perfeita da curva. Se eu quiser melhorar meu acabamento aqui, clico com o direito e peço aqui, ó, Shade Auto Smooth. Se eu tirar agora a visualização do wireframe, bem aqui, eu vejo que o objeto está curvando perfeitamente. Então é assim que a gente faz um bend perfeito no Blender. E já que você ficou até agora, como forma de agradecimento, o link para baixar o Subdegrid está aqui na descrição. E não esquece de seguir o perfil e marcar aquele amigo que vai curtir esse addon também. Valeu, fica com Deus!